Ó Maria concebida sem pecado, Reverendíssimo Padre Tiago, caro seminarista, caríssimos fiéis, os dias são maus, é o que insiste São Paulo Apóstolo na epístola de hoje, que pode nos surpreender. Aproveitai o tempo, porque os dias são maus. Repito, os dias são maus. Mas poderíamos nos perguntar, como assim? Não foi o próprio apóstolo que disse aos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Diz ele também aos filipenses: aproveitai o tempo, pois o tempo é curto. Disse ainda: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações. Por acaso, São Paulo estaria entrando em contradição? Ou então, estaria nos convidando a um certo masoquismo? De alegrar-se com o mal? De forma alguma, caríssimos. Os dias neste mundo, neste nosso cativeiro, neste curto cativeiro, neste vale de lágrimas, são maus e vão continuar sendo maus até que nós retornemos à nossa pátria celeste para a qual nós fomos criados. O fato é que nós não temos a verdadeira felicidade neste mundo, pois a nossa alegria encontra-se unicamente no Senhor. E é por isto que São Paulo diz aos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Não há contradição. Mas, por acaso, estaria ele sendo um pessimista? Alguém negativo que só vê o mal nas coisas? Também não. Não é ele pessimista. Pois nós temos toda a nossa esperança no Senhor, nós temos os meios para sair deste cativeiro. Há uma solução que é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá a solução para que saiamos desta condição lamentável. Mas a solução está no Senhor e não no mundo. A solução está na graça e não nas lamentações e lamúrias. Justamente, nós não temos nem a felicidade, nem os meios de salvação no mundo. Afinal, o mundo não nos dá nenhuma esperança de verdadeira felicidade. E assim, caríssimos, os dias são maus, e isto não é nenhuma novidade para nós. Eles o são desde os nossos primeiros pais, desde o momento em que, dando ouvidos à serpente infernal, desobedeceram a Deus. E assim o pecado original feriu a nossa natureza humana e nos colocou sob o império do demônio. E assim recebemos na nossa natureza as chagas do pecado original: a ignorância, a malícia, a fraqueza e a concupiscência. A ignorância causada pelo obscurecimento da razão, que dificulta o conhecimento da verdade. A malícia pelo enfraquecimento da vontade, inclinando o homem ao mal. A fraqueza que torna difícil e penoso praticar o bem. E a concupiscência, por fim, que nos inclina a buscar desordenadamente
os prazeres sensíveis. Ainda o sofrimento e a dor entraram na vida do homem. Privado do céu, seu sumo bem e maior felicidade, como que para esquecer os sofrimentos deste mundo, o homem fica refém de prazeres medíocres e passageiros que o príncipe deste mundo lhe apresenta. Prazeres estes que nunca poderão saciar sua alma imortal que tem sede de felicidade e de eternidade. Ainda fica refém das mentiras do príncipe deste mundo, que é o pai da mentira. Fica o homem com uma estima maior de si do que a realidade. Fica ele preso aos seus próprios caprichos, aos seus próprios raciocínios e às suas próprias perspectivas, colocando-se como se fosse o centro do mundo, quando na verdade nós não somos nada. Fica ele refém da mentira de que ele merece os bens, que ele merece a estima, que ele merece ser escutado e obedecido. Quando, se nós fôssemos tratar de merecimento, como dizia o arcebispo de Poitiers, o cardeal Pie, o homem pecador merece somente 3 coisas, que é sofrer, morrer e ir para o inferno. Se nós formos tratar de merecimento, é este, o merecimento do homem pecador. E assim, pela sua mentira, o pai da mentira é homicida desde o início, buscando pelos diversos meios, pelos diversos enganos, pela nossa concupiscência, pela nossa ignorância, causar a morte da nossa alma. E nós, se não fôssemos pela graça de Deus, estaríamos galopando alegremente e estupidamente em direção ao inferno. Afinal, todos nós sentimos na nossa própria carne, todos os dias, esta guerra. Seria muito mais agradável, muito mais fácil, menos sacrificante, que nós permanecêssemos em casa, debaixo da coberta, comendo pipoca e assistindo TV. É muito mais fácil a gente remoer e lamentar os sofrimentos, as tribulações e as injustiças que por vez possamos sofrer, do que de fato seguir em frente, rezando a Deus por nós e por aqueles que eventualmente nos fizeram mal. É muito mais aprazível a gente julgar as culpas no outro ou até mesmo no demônio, terceirizando tudo para ele, do que assumir as nossas próprias fraquezas. É muito mais fácil, muito mais agradável a gente passar todos os dias simplesmente trabalhando e se recreando, do que fazer um mínimo esforço para rezar o terço em família, para assistir à missa também durante a semana, para também buscar a formação necessária para a salvação da nossa alma. O pai da mentira facilmente nos cega para a realidade sobrenatural da nossa vida. Ele facilmente nos engana, deixando a confissão para depois, deixando a oração para depois, ou até mesmo abandonando na prática a frequência aos sacramentos. Justamente, nós nos deixamos enganar para o fato de que o que está em jogo
é o céu ou o inferno para toda a eternidade. Nós nos deixamos enganar também para o fato de que nós podemos morrer a cada instante. Não há nada mais certo e ao mesmo tempo mais incerto do que o momento da nossa morte. O fato é que nós não podemos garantir que estaremos vivos até o final desta missa. Os senhores já me escutaram falar isso. Mas Deus, em seu infinito amor, olhou para nós, compadeceu-se de nossa situação miserável, e enviou seu Filho para nos mostrar o caminho do céu e nos merecer a vida eterna pelo seu sacrifício na cruz. O homem incapaz de sair desse estado foi resgatado do jugo do pecado e do demônio pelo santíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado no Calvário, derramado integralmente por cada um de nós, pensando em cada um de nós e em cada uma das ofensas que nós cometemos contra nosso Senhor. E assim o homem foi colocado pelos ensinamentos do Salvador e pelo auxílio de sua graça no caminho da salvação, no caminho que o leva para a sua verdadeira pátria, que é a pátria celeste. E que caminho é esse, caríssimos? É o próprio caminho do Calvário, o caminho percorrido pelo próprio Cristo, que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É, portanto, caríssimos, a cruz a nossa salvação, é ela a nossa verdadeira alegria. E não é à toa que a bênção se dá com o sinal da cruz. E justamente, se nós queremos sair deste vale de lágrimas, se nós queremos já nesta vida ter o início da nossa eternidade bem-aventurada, se nós queremos já nesta vida ter um pouco da alegria e da consolação da eternidade e ter a força de Deus para seguir em frente, nós precisamos tomar cada dia a nossa cruz e seguir a Cristo. Nós precisamos nos sacrificar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos dar verdadeiramente um chute, uma voadora com os 2 pés no peito do demônio da mediocridade. Nós não podemos nos contentar com o mínimo necessário. Nós não podemos nos contentar sequer com o mínimo necessário para que nós tenhamos aquela falsa consolação de que eu faço o mínimo necessário para manter o estado de graça. O mínimo necessário para o estado de graça é já o suficiente para cair no pecado mortal. Afinal, como diz Santa Teresa d'Ávila, quem não avança recua. Quem permanece na beira do abismo, basta se desequilibrar para cair. Mas o terço diário é difícil, mas a missa durante a semana é difícil, mas suportar tal e tal pessoa é difícil. Justamente por isso que se chama sacrifício, por isso que se chama cruz. A cruz não é almofadada com travesseiros. A cruz não é de isopor. Se nós queremos o céu, nós devemos querer a cruz. Sem a cruz não há salvação. Sem esforço não há salvação. Sem sacrifício não há salvação. Achar que nós podemos estabelecer um meio termo para que eu possa ter a graça de Deus, mas sem esforço nem trabalho, é não somente uma enganação do demônio, mas uma verdadeira estupidez, pois pensem no plano natural. Quem consegue um bom emprego sem esforço?
Quem consegue passar numa boa faculdade sem esforço? Quem consegue ter uma vida minimamente agradável sem esforço? É impossível. Esta é a ordem estabelecida por Deus na criação. No fim das contas, querer o céu sem muito esforço é uma espécie de protestantismo. É querer da parte de Deus uma injustiça. Pois então é na cruz que está nossa alegria e nossa esperança. Ave crux spes unica, ave gaudium verum. Ave ao cruz, nossa única esperança. Ave, ó nossa verdadeira alegria. Nós devemos, portanto, como ensina São Paulo aos Colossenses, completar em nossa carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. Devemos unir nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, para com ele adentrarmos o paraíso. Assim como o Cirineu percorreu um trecho do Calvário. Caríssimos, o Cirineu somos nós. Nós devemos colaborar com a graça para combatermos os inimigos da nossa alma e nos dirigirmos para a vida eterna. Mas justamente não combatendo sozinho, não carregando a cruz sozinho. Se nós a abraçamos, se nós nos dispomos ao sacrifício, Cristo vem a nós e carrega a nossa cruz conosco. E mais que isso, carrega ela para nós a maior parte do caminho. Ele nos defende, Ele nos protege, Ele vence os nossos inimigos. Mas nós devemos combater. Donde alerta São Paulo, os dias são e continuam maus. Se a cruz é nossa esperança e a nossa verdadeira alegria, continuamos ainda aqui no cativeiro deste mundo, e os dias permanecem maus. Se o demônio e o pecado já foram vencidos pela cruz de Cristo, a sanha dele se volta contra nós, e com muito mais ódio, e com muito mais contumácia, com muito mais violência, e com muito mais astúcia para perder o maior número de almas possível antes do juízo final, e por isso mesmo os dias continuam maus. O tempo é tempo de guerra e é um tempo escasso. Temos somente esta breve vida que termina brevemente para trabalharmos para a nossa salvação com obras meritórias para a vida eterna. Nós devemos ter a circunspecção de um general que vê o campo de batalha e o vê com objetividade e identifica neste campo de batalha o que tem de fazer e os erros que deve evitar. E o primeiro erro, se perdermos este precioso tempo refém dos prazeres deste mundo, reféns do nosso próprio orgulho, refém dos nossos próprios caprichos, da nossa própria preguiça, da nossa própria falta de sacrifício, nós nos encontramos na mão do inimigo, nós vamos nos afundar na lama do pecado. A nossa verdadeira consolação não está nesse mundo, não está em fazer os nossos próprios caprichos, não está em querer ter tudo, todo o tempo, não está em se colocar como centro de tudo. Nada disso vai jamais satisfazer a nossa sede de felicidade eterna. A nossa verdadeira consolação não está neste mundo, que não pode nos oferecer nada, mas em nos enchermos do Espírito Santo, que nos faz pela graça participantes da vida divina. Segundo erro, caríssimos, podemos até nos dar conta da miséria deste mundo, mas a solução não está em buscar materialmente o fim das nossas misérias. A solução não é política, não é cultural, não é econômica. A solução está em Deus, a solução está na nossa verdadeira pátria. A solução está em nos santificarmos para recatolicizarmos todos os ambientes e toda a sociedade.
Um exemplo desse equívoco nós encontramos no Evangelho de hoje. O Régulus, o pequeno oficial real, recorre a Jesus, em quem ele vê um verdadeiro poder de cura. Ele tem uma certa fé, mas Cristo o repreende. Se não virdes milagres e prodígios, não credes. Qual era então o problema da fé deste pequeno oficial romano? Ele queria exigir a presença de Cristo para a cura, e com rapidez antes que ele morresse, como que duvidando que Jesus poderia curar à distância, ou ressuscitar um morto. Ele exige uma cura, e uma cura garantida pelos meios deste mundo, para curar o mal desse mundo. Só depois de ver o milagre teve ele fé. Antes, ele somente queria que fosse tirado este mal. Depois ele teve fé. Fé em Cristo, que por sua cruz nos dá a vida eterna. Justamente, nós devemos, de fato, nos preocuparmos e buscarmos os meios necessários para que os males da sociedade e os males da nossa vida sejam, de fato, sanados. Isso é claro. Não vamos cair num fideísmo. Mas nada adianta se nós formos perder a nossa alma. E nada adianta se Cristo não reinar na sociedade. E assim, caríssimos, a esperança não está nesse mundo, no qual, infalivelmente, nós teremos sofrimentos, mas na cruz de Cristo. É combatendo sob o estandarte da cruz, é combatendo com a integridade da fé, é combatendo fortalecidos pela graça e pela santa doutrina, que nós teremos a verdadeira felicidade. E permitam-me, para ilustrar a nossa situação nesse mundo, alguns já podem ter ouvido, mas repetitia adiuvat, a repetição ajuda. Permitam-me lhes contar um breve fato da Segunda Guerra Mundial, que é a Batalha das Ardenas na Bélgica, que se passou no dia 22 de dezembro de 1944. As tropas americanas da 101ª Divisão Aerotransportada, comandada pelo general Anthony McAuliffe, se encontravam na vila de Bastogne, sem mantimento, sem munições, abrigadas em buracos cavados no chão, sem uniformes de frio, durante um dos piores invernos que eles puderam conhecer. E eles estavam sitiados pelo 5º Exército Panzer, composto de tanques e artilharia 15 vezes mais numeroso e constantemente reabastecido pela retaguarda em mantimentos e munições. Tropa esta que os bombardeava constantemente dia e noite. E nesse dia 22, o general Heinrich Freiherr von Lotwitz enviou um ultimato aos americanos, dizendo ao comandante americano da vila sitiada de Bastogne: o destino da guerra mudou. Dessa vez as tropas de Bastogne foram sitiadas por unidades alemãs 15 vezes mais numerosas e melhor armadas. Não há senão a possibilidade de salvar as tropas sitiadas da total aniquilação, e esta é a honorável rendição. Se for esta proposta rejeitada, as forças alemãs estarão prontas para aniquilar as tropas americanas. Todas as severas perdas civis causadas pelos tiros de artilharia não deveriam corresponder com a conhecida humanidade americana, assinado o comandante alemão. Ao que respondeu o general McAuliffe ao comandante alemão: louco, assinado o comandante americano. As tropas da 101ª Divisão mantiveram-se firmes e no dia 26 de dezembro o 3º Exército do general Patton furou o cerco e fez os alemães recuarem.
Liberada a 101ª, no entanto, nunca reconheceu que precisavam ser libertados. Como afirmou um soldado na época, nós somos paraquedistas, é normal que estejamos cercados pelo inimigo. Mesmo em uma situação praticamente catastrófica, sitiados e quase sem esperança de serem salvos pelos meios que tinham à disposição, estes soldados sabiam que combatiam uma guerra justa contra um inimigo demoníaco e resistiram heroicamente, sem ceder às seduções de paz do inimigo. E assim, caríssimos, também nós somos paraquedistas nesta vida. Os tempos são maus, continuam maus e provavelmente piorarão. E o fato é que nunca teremos sossego nesta vida. Nós estamos cercados constantemente de um exército infernal que quer a perda da nossa alma. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares, como diz São Paulo aos Efésios. E também, como diz São Pedro, devemos permanecer sóbrios e vigiar, resistindo firmes na fé, pois o demônio anda ao redor de nós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E nos tempos atuais, caríssimos, nestes dias em que vivemos, podemos nos sentir ainda mais como aqueles paraquedistas da 101ª cercados em Bastogne, com os inimigos da cruz de Cristo presentes numerosamente nas mídias, nos governos, nas universidades, nas escolas e até mesmo infiltrados nas fileiras eclesiásticas das mais altas autoridades ao mais baixo clero, ensinando tudo aquilo que é contrário à doutrina revelada, sabotando verdadeiramente a ação da salvação das almas, que deve ser a da Santa Romana Igreja, ensinando a busca da felicidade no lamaçal deste mundo, ensinando o relativismo e o fim da verdade, ensinando justamente o ódio entre as pessoas, entre as classes, combatendo justamente a liberdade de ação que deve ter a Igreja em pregar a verdade. Ensinando justamente tudo aquilo que é contrário à natureza, ameaçando a vida inocente, ameaçando justamente a família. De fato, os tempos são maus, e esses inimigos numerosos querem a nossa rendição. Dizem eles que estão mais bem armados e aparelhados que nós, são mais numerosos. Dizem que a maior parte das pessoas já cedeu, a sociedade já seria deles. Esta sociedade apóstata que nós vemos hoje em dia. Querem que cedamos ao relativismo, ao liberalismo, ao laicismo, ao perennialismo e ao socialismo e mais tantos outros ismos que pululam por aí. Enfim, querem que neguemos a nossa fé e que demos a nossa adesão ao culto do homem. Querem que nós neguemos a fé de Deus que se fez homem para que professemos esta fé diabólica do homem que se faz Deus. Senão, dizem eles, não haveria lugar para nós no mundo. Portanto, caríssimos, apoiados na verdade e na graça, respondamos a esses inimigos da cruz de Cristo com a mesma negativa do general McAuliffe,
vocês são loucos. Afinal, nós não somos desse mundo e não queremos fazer parte desse mundo. Nossa felicidade está no céu, a nossa esperança está na cruz de Cristo, que já venceu esta guerra. A nossa situação é uma situação normal. Nosso Senhor Jesus Cristo já nos disse que nós seríamos perseguidos. Nós temos conosco o poderoso auxílio de Deus para combater e vencer essa guerra. E para nos proteger individualmente, mantendo o nosso estado de graça pela confissão, aumentando a graça de Deus em nós pela frequência à Santa Missa, pedindo os auxílios necessários pela oração. E assim, esta guerra já está vencida. Basta que nós tomemos posse da vitória, aniquilando os inimigos da cruz e conquistando almas para a Jerusalém Celeste. Caríssimos, os dias são maus, eles continuarão maus, poderão eventualmente até piorar. Nós estamos cercados pelo inimigo, mas nós não deveríamos nos surpreender. Isto é normal. Nós somos paraquedistas. É normal que estejamos cercados pelo inimigo. Não esperemos sossego nesta vida. Nossa felicidade não está nesse mundo, mas no céu. Nossa esperança não está na carne, nem na política, nem na economia, nem na cultura, mas na cruz de Cristo e na sua graça. Tenhamos confiança, pois o inimigo já perdeu essa batalha e nós temos garantido o auxílio de Deus. E mais que isso, nós temos a promessa da consolação de Cristo em nossas cruzes e batalhas. Ele que afirmou que o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Os dias são maus, mas confiemos em Deus e levantemos com bravura, virilidade e alegria o estandarte da cruz de Cristo diante de nossos inimigos. E assim teremos a consolação e a alegria de Deus. Ave crux spes unica, ave gaudium verum, ave ao cruz, nossa única esperança, ave a nossa verdadeira alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.